com mais uma dose de puro suco ali realmente do suprassumo de Brasil. Meus amigos, essa manhã de terça-feira começou agitada, animada, ali aquecida na capital federal, com a Polícia Federal cumprindo uma série de mandados de busca e apreensão. Adivinha onde? Na Câmara dos Deputados, meus amigos. Pois é, as operações acontecem não só no Distrito Federal, mas também no Ceará, onde uma organização criminosa é acusada de fraudes e desvio de recursos públicos através das emendas parlamentares. Foi uma surpresa num total de 0 pessoas, né? Aqui eu me refiro, claro, a 54 milhões de reais, pessoal, pertencentes a pessoas físicas e jurídicas investigadas que já foram bloqueados, pelo menos isso. E no centro dessa maracutaia toda, o deputado federal Júnior Mano, do Partido Socialista Brasileiro, claro, do Ceará, é um dos alvos, mas, claro, nega a participação. Jéssica Peixoto, traz o panorama aqui pra gente, então, antes da gente sair acusando sem respaldo na realidade. O que está sendo revelado? Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, essa investigação está acontecendo em sigilo, né, declarado pelo Supremo Tribunal Federal. E no final do dia, ela investiga o desvio e o uso de verbas, no caso das emendas parlamentares, para outros fins. E um dos mandatos, nesse caso, foi cumprido no escritório, no gabinete ali do parlamentar. Em nota, eles negam, eles dizem, abre aspas, não ter qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização desses contratos administrativos. Então, eles negam esse envolvimento, mas, no fato, eles estão ali no centro dessa tensão. André, isso tem uma correlação muito grande com algumas medidas que estão no Supremo Tribunal Federal e, principalmente, com a postura ali de um ministro em específico, que é o ministro Flávio Dino, na situação das emendas. Por quê? Porque a gente sabe que as emendas, muitas das vezes, elas não têm processos de plano de trabalho, elas não têm o devido cuidado. Então, elas são sim um gargalo que muitas vezes torna mais fácil que o dinheiro vá para um caminho que ele não deve ir. Elas muitas vezes são usadas nesses processos de corrupção. Não estou falando deste caso em específico, dessa investigação, que a gente ainda não tem culpados ou condenados, mas estou falando de vários outros onde isso já aconteceu e nós já vimos esse desvio de recursos. Por isso é muito importante que o Brasil reformule aí a situação das emendas parlamentares no Brasil. Agora, que emendas são usadas para fins eleitorais, eleitoreiros, não é surpresa para ninguém, mas, enfim, tem que ser muito ingênuo, porque o velho Ulisses Guimarães, meu caro David de Tarso, já dizia que na política não há coincidências. Nessa escalada de tensão entre os 3 poderes, com cada vez mais o judiciário servindo quase como um anteparo ali para o governo federal e tudo que ele precisa, muita gente, enfim, sendo cético aqui, já pode perceber que pode ter sido um contragolpe ou uma forma do judiciário, no meio dessa grande encalacrada, aí, desse grande arranca-rabo envolvendo o IOF, no centro desse grande debate, dessa grande briga entre Congresso e governo, pode ser um recado até que o judiciário esteja dando, enfim, no timing certo para quase que fazer os parlamentares recuarem. Agora tem que ver se de fato eles recuarão. Faz sentido essa especulação minha aqui ou está muito cedo para cravar qualquer coisa nesse sentido? Olha, André, eu acredito que não, mas eu fico sempre me perguntando, e por isso que eu defendo a tese de que para que existem as emendas. Eu sei que os parlamentares argumentam de que quando há um raio-x quebrado no hospital, por meio da emenda eu consigo ali estabelecer para que aquele hospital receba, então, um novo equipamento. Também em relação às praças, só que a gente vê as emendas sendo utilizadas para articulação política, porque hoje a articulação não é mais na base do diálogo, é aquilo de proposta efetiva para que o executivo e o parlamento conversem. Não. As tratativas são com base nas emendas. Você vai liberar a emenda para mim? Aí eu aprovo o seu projeto, aquilo que você tem interesse. Senão, eu vou criar uma burocracia aqui e acabo não aprovando a sua proposta. As emendas têm servido somente para isso. E quais os caminhos dessa investigação e de muitas outras, né, que são norteadas e até mesmo muitas vezes comprovadas em relação às emendas parlamentares, de que os parlamentares, eles recebem esse recurso, articulam junto às licitações e pegam uma parte desse dinheiro. Não estou dizendo que isso aconteceu com esse deputado especificamente, sim, claro. Mas muitas tratativas, elas são feitas dessa forma. E quando há a centralização no executivo, também o caminho para se rastrear o dinheiro nesses processos licitatórios fica até mais fácil, mais simples. Então, ao meu ver, as emendas viraram um câncer no Brasil em relação à liberação
sejam elas diretas ou indiretas nas expressões que existem, né? Mas basicamente, na totalidade, serve para isso, para articulação política e muitas vezes para desvio de recursos. Meus amigos, eu lembro da velha máxima, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Enfim, claro que é um caso específico aqui que a gente está tratando, mas são montantes ali obscenos, que quase que tangencia nessa ideia de poder absoluto, né? 54 bilhões, o Congresso ditando o rumo, concentrando para si os rumos do orçamento em grande parte, abocanhando esses nacos aí via emendas. Mas como a gente é responsável aqui nesse programa, meu amigo e minha amiga, seguindo aqui o melhor estilo David de Tarso, da melhor prática jornalística e jurídica, direito, ampla defesa ao contraditório, e claro que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, emitiu uma nota tratando do assunto. E aqui eu abro aspas, está dizendo que a defesa do deputado também, claro, se manifestou, e vale a pena a gente só destacar um trecho aqui, pessoal, dizendo que, abre aspas, a liderança do PSB na Câmara dos Deputados teve conhecimento hoje da operação da Polícia Federal que investiga a atuação do deputado Júnior Mano. Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa do deputado Júnior Mano. Seguiu aí o protocolo, muito bem colocado. E aí? A partir desse porém, David de Tarso, um complemento, a gente vai com a Mônica também. Não, só vou trazer também a defesa do deputado, né? Porque ele também se manifestou, Marinho. Importante. A nota diz o seguinte, o deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processo licitatório, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. A nota diz ainda que ele, como parlamentar, não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. Ele tem plena convicção de que no final da apuração a verdade dos fatos prevalecerá, com um completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta. Então a nota basicamente nega, né, de que ele tenha qualquer participação envolvendo fraudes nas emendas. E só dando um contexto de por que é mencionado a questão municipal, o que acontece? Segundo a PF, esse esquema ele era conduzido da seguinte forma: a emenda chegava, existia ali os processos licitatórios, né? Então você manda a emenda, por exemplo, para uma prefeitura, para um grupo ali, para uma determinada situação, e a partir disso, uma parte deste valor, ele era desviado para campanhas eleitorais que aconteceram, no caso, no ano passado, das eleições municipais. Então, esse desvio, ele seria numa parte desses processos licitatórios para fazer um esquema mais ou menos como um caixa 2 para campanhas eleitorais, para as eleições. Então, é esta a tese que a Polícia Federal está investigando. Note que, no caso, o epicentro de estudo é o Ceará. E por que o deputado está sendo também investigado? Porque as emendas teriam partido do seu gabinete. Mas, de fato, talvez ele não tenha nenhum contato com os processos licitatórios, e é isso que a defesa dele está advogando. Mas, mais uma vez, isso ainda não endereça o ponto do erro das emendas, que é essa ausência de um cuidado mais técnico, é como muitas vezes elas são realmente levadas para uma situação de corrupção e todas essas outras coisas. Então, a gente precisa estar bem atento. Júnior Mano, um dos deputados mais votados, inclusive, no pleito de 2022, 216 mil votos ali no Colégio Eleitoral Cearense. Claro que vai negando as irregularidades, e também foi através da relatoria do próprio ministro Gilmar Mendes que acabou chancelando aí a expedição desses mandados de busca e apreensão que atravessou não o DF, mas 5 cidades cearenses principalmente, e está dando o que falar. Mônica Rosenberg. André, o que a gente precisa entender aqui é que quem está em julgamento, apesar da operação da PF ter sido feita atrás deste deputado especificamente, não é o deputado. O que está em julgamento é o sistema de emendas, é como funciona esse sistema de emendas no Brasil, até porque ele não é o primeiro nem o segundo, há muitos deputados antes dele que já tiveram algum tipo de investigação ou de processo em relação às emendas. A questão é, as emendas no Brasil, na melhor das hipóteses, são moeda de compra de voto, tanto do eleitor quanto dos deputados no Congresso, e na pior das hipóteses acaba descambando nisso, em fraudes, em desvios, e de qualquer jeito elas vêm de novo subverter o processo eleitoral, porque muita gente sabe que tem pessoas por aí que votam no deputado A ou B porque ele trouxe emenda para a cidade. Elas transformam o deputado num despachante em busca de mais dinheiro. E aí vai eternizando no poder aqueles que já estão e que conseguem acessar. Seja a emenda de forma lícita, trouxe dinheiro, trouxe emenda, teve plaquinha, evento, ou o que usa a emenda
para desviar dinheiro e fazer uso em caixa 2 de forma ilícita. Então, tanto na situação boa quanto na situação ruim, a emenda está deturpando o que a gente quer, que é que o voto vá para quem merece, para quem tem ideias alinhadas e não para quem está trazendo dinheiro. A Mônica trouxe um aspecto interessante, né, que eu fico me perguntando sempre, será que os políticos acham que a gente é bobo, né? Quando tem aquela plaquinha de vereador, de deputado, fala assim, a população agradece porque o deputado tal, o vereador tal, trouxe essa obra aqui pra gente, o recapeamento e tudo mais. Gente, e pior que a gente paga essas coisas, essa publicidade pra ele, né? E vota, e depois esse cara recebe o voto, então de alguma forma a gente está confirmando que é isso mesmo. Não, a realidade, assim, eu participei de um grupo que avaliava situações aí do pleito ali antes de 2022 e 2021. E a realidade, tá, gente? Em cidades do interior variadas do Brasil, a coisa que você mais escuta, David, quando você vai fazer essas pesquisas é... o deputado Trau fez a ponte aqui, né? Mandou hospital, mandou viatura. Então, assim, a realidade é que as emendas, elas são eficientes em conquistar os votos e manter esses currais eleitorais. É por isso que a gente não vê tanta mudança, renovação. E desde que as emendas cresceram, nós estamos vendo menos ainda. Porque elas são um instrumento de campanha. Elas não advogam pelo melhor, pelo estrutural, pelo que é importante para o Brasil. Mas elas advogam, muitas vezes, pelo que é mais interessante de ver. Então, a pessoa lembra mais de uma viatura ou de um hospital do que lembra do sistema de saneamento. Ou lembra de alguma coisa muito direcionada que possa parecer invisível, mas é fundamental, seja o escoamento em áreas de enchente ou coisas desse tipo. Então, a realidade é que elas distorcem o sistema. E no Brasil, nós temos ainda uma situação que tem as impositivas, que eles são deles e ninguém mexe, e tem um bolo gigante que só cresce de novas emendas que vão chegando. Emenda de bancada, emenda isso, emenda aquilo, emenda tudo. É Pix, RP9, RP6, RP7, todos os RP já está lá, gastando. Só para dizer, elas se tornaram tão importantes que o André trouxe com muita propriedade a questão do IOF. Gente, essa discussão toda do IOF é apenas sobre emendas. É uma queda de braço a respeito das emendas e o Congresso reagindo e dizendo, vocês querem tirar nossas emendas? Então tá aqui, a gente vai segurar o IOF. O que está por trás dessa briga toda não é o bolso do brasileiro, é a reeleição deles, porque eles precisam das emendas e o Supremo está querendo mexer nas emendas pelo Flávio Dino, que está mesmo numa cruzada contra elas. Você poderia, sinceramente, ressuscitar Marco Túlio Cícero, lá na Roma Antiga, o pai da retórica ocidental, que nem ele seria capaz de convencer os congressistas de que isso não foi um movimento calculado para desgastar o Congresso de modo geral, busca apreensão ali dentro ali do prédio do Congresso, realmente é uma desmoralização e serve de um alerta, de certa forma, da Polícia Federal, irmanada com o próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que não vamos tolerar bandido engravatado, mas tudo isso, qual é o pano de fundo, meus amigos? Qual é o tema principal que a gente vem abrindo esse programa há no mínimo 2, 3 semanas? A guerra sobre o aumento de imposto do IOF. Então não há coincidências na política, eu reservo meu direito, como a Mônica, de especular que isso pode muito bem sim ser o terreno no qual tudo isso esteja acontecendo. Não exime de culpa, claro, se o envolvimento for de fato comprovado, o próprio deputado Júnior Mano e todos os envolvidos. Mas, enfim, movimento para cá, movimento para lá, enfim, o tabuleiro do xadrez político de Brasília segue aí em movimento, para dizer o mínimo, né?